Vamos continuar o estudo sobre o ano da fé que nós estamos fazendo. Quem tem acompanhado a Escola da Fé já há um bom tempo, sabe que nós começamos lá atrás falando da criação, falando de Deus, falando do pecado original, falando do homem, falando dos anjos, e agora nós queremos falar da salvação, por causa do pecado original, que Jesus Cristo trouxe. Então, eu já fiz aqui um programa sobre Jesus Cristo, inclusive mostrei aquele livro espetacular, Jesus Cristo é Deus, do padre Labourou, mostrando que Cristo existe, que existiu, que Cristo é Deus, né, com argumentos muito sólidos. E hoje eu quero continuar esse nosso estudo, ok? Vou pedir aí para projetar no plasma a matéria de hoje para a gente continuar. É um estudo sobre Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo profundamente, porque Cristo é a base da nossa fé. Como diz a carta aos Hebreus, é o autor e o consumador da nossa fé. Certo? Jesus Cristo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isso foi dito, né, no credo niceno-constantinopolitano. Deus de Deus. Cristo é Deus. Porque vocês sabem que houve várias heresias negando a divindade de Cristo, principalmente o arianismo. Então o concílio disse, não, Cristo é Deus de Deus. Luz da luz, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. O que quer dizer gerado, não criado? Quem é criado é criatura, não pode ser Deus. Cristo não é criado, ele é gerado. Gerado como? No seio do Pai. Desde quando? Desde toda a eternidade. Não tem começo e não tem fim. Cristo é eterno como Pai, como Espírito Santo. Por isso que se diz consubstancial ao Pai, ou seja, a mesma natureza, essência, substância do Pai. Ele é aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, diz, né, o próprio Jesus no Evangelho de São João. Pode passar. Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder, diz São Pedro. Deus ungiu, o homem também, Jesus, como Deus. Deus ungiu com o Espírito Santo e com o poder. Para quê? Para que ele fosse manifestado a Israel como o seu Messias. Porque Israel esperava o Messias. Os profetas todos, como nós já vimos aqui, 700 anos antes de Cristo, desde Isaías, Jeremias, Ezequiel, e todos os profetas profetizaram o Messias. Esse então chegou em Jesus Cristo, né? Jesus é o Emanuel, Deus conosco, que já estava previsto lá, predito em Isaías 7,14. Olha, Isaías 7,14 é de 700 anos antes de Cristo, não é? Então essas referências todas eu ponho para já colocar. O próprio Isaías coloca o Cristo como conselheiro admirável. Pode passar. Varão forte, Pai do século futuro, príncipe da paz. Eu já mostrei aqui numa das aulas que os profetas colocaram mais de 30 profecias dizendo como é que seria o Messias, né? E infelizmente quando ele chegou e cumpriu todas as escrituras, e o Cristo dizia, é preciso que se cumpra as escrituras, para quê? Para que vocês saibam que eu sou o Messias que os profetas predisseram. Mas infelizmente muitos não souberam reconhecer, né? Tá aí, São Paulo, volta um pouquinho. Deixa eu acertar aqui o plasma, que vai aparecer, aí, tá ok. Ok, o próximo. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36, São Pedro que diz, aí, segura aí, que toda a casa de Israel saiba com certeza, Deus o constituiu Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificaste. Aqui eu quero chamar a atenção para uma palavra, essa palavra Senhor e Cristo. Senhor, o judeu só usava a expressão Senhor para Deus, não se usava como nós usamos hoje, sim senhor, não senhor, não, o judeu usava a palavra Senhor para Deus. Então Cristo constituído Senhor e Deus, ok? Nós estamos com uma instabilidade aí no computador, né? Mas tudo bem, a gente vai acertando devagar. E aqui
a confirmação do Pai. Quando Jesus é batizado, quando Jesus está no Monte Tabor, o Pai que confirma: tu és meu filho amado, em ti deposito minha complacência. Tu és o meu filho amado. Por isso que a igreja chama o Cristo de Filho unigênito de Deus. O único filho natural de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. Como Cristo assumiu a natureza humana, e nós temos a natureza humana, por esta adoção, nos tornamos filhos de Deus, mas por adoção. Todas as coisas foram... Bom, deixa eu pegar aqui o meu papel, porque nós estamos com uma instabilidade aqui no computador, coisas que acontecem, né? As palavras estão, os slides estão oscilando um pouco. Bom, todas as coisas foram o Pai quem as colocou em minhas mãos, e ninguém conhece ao Filho senão o Pai, e ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. É impressionante como Jesus fala do Pai, né? Fala do Pai com uma intimidade impressionante. Eu fico impressionado de ver que lá com 12 aninhos de idade, quando José e Maria o encontraram no templo, e Maria perguntou para ele: meu filho, por que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos aflitos. Ele respondeu: vocês não sabem que eu devo estar na casa do meu pai? Interessante que os judeus não chamavam Deus de pai. Não, o judeu não tinha essa noção de Deus, e tanto é que eles crucificaram Jesus, porque Jesus chamava Deus de seu pai. Então aqui te vê Jesus dizendo, né, todas as coisas foram o Pai quem as colocou nas minhas mãos, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Eu acho, sabe, Sandro, que a gente tem que pedir para Jesus revelar o Pai para a gente, né? Aquele apóstolo Filipe um dia disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: como mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Né? Quer dizer, quem conhece Jesus, conhece o Pai. E Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa expressão de São Pedro emocionou Jesus. Aí Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Aí começaram aquela história que a gente já sabe: o senhor é um João Batista que voltou, um profeta, não sei o quê. Mas e para vocês? Vocês que estão andando comigo já tem 3 anos, vendo meus milagres. Aí São Pedro, né? Tinha que ser São Pedro, né? Por isso que foi escolhido para primeiro Papa: Senhor, tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus diz: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso. Ou seja, isso não nasceu de você, da natureza humana. Isso foi o meu Pai que te revelou. Se o Pai revelou isso através de você, então eu também vou escolher você para ser o chefe da igreja. Sobre ti edificarei a minha igreja. É impressionante essa passagem, né? E aí, os evangelistas narram muitas coisas sobre Jesus. Começa lá São Lucas dizendo, em Lucas 2:11, hoje na cidade de Davi, nasceu-nos um Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, quem é esse Cristo Senhor? É o Salvador. Por isso que São Pedro depois vai dizer, lá nos Atos dos Apóstolos, Atos 4:12, São Pedro diz: debaixo do céu não tem outro nome no qual nós tenhamos salvação. Não tem. Não adianta querer procurar salvação em outro lugar que não tem. Não tem outro remédio. Por quê? A teologia da igreja explica. A ofensa do pecado a Deus é infinita, porque a majestade de Deus é infinita. Então, para reparar essa ofensa, só um sacrifício de valor infinito, que nenhum homem pode oferecer a Deus. Então, tem que ser um sacrifício do próprio Deus. Por isso que Jesus é o único Salvador, né? Hoje, na cidade de Davi, nasceu um Salvador, que é o Cristo Senhor. Mas ele tem que ser homem. Esse Salvador não pode ser só Deus, ele tem que ser homem. Por quê? Porque ele tem que resgatar a culpa do homem. Por isso que a igreja sempre bateu firme nessa tecla: Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Houve heresias,
que queria negar que Jesus era homem. Houve heresias que queriam negar que Jesus era Deus. A igreja sempre, né, combateu as duas formas de heresia. Uma outra citação é essa que eu já falei, né, de São Pedro. E São Paulo, na sinagoga de Damasco, vai dizer: Jesus é o Filho de Deus. Lá em Atos 9:20, São Paulo já coloca essa com clareza quem é Jesus. Nas cartas aos Filipenses, né, aquela carta maravilhosa, São Paulo fala da condição divina de Jesus, mas ao mesmo tempo de uma condição humana, né? Deus enviou ao mundo o seu Filho único e exige a fé em nome do Filho único de Deus, né? João 3,16 e 3,18. São João faz questão de dizer: Deus amou a tal ponto o mundo que Ele deu o que tinha de melhor, o seu Filho amado, né? Por isso São Paulo diz: ninguém mais pode duvidar do amor de Deus, porque esta é a prova maior do amor de Deus. São Paulo diz lá na carta aos Romanos, né? Quando nós éramos pecadores, quando nós estávamos perdidos, Deus entregou o seu Filho à morte por nós. Não há amor maior do que uma realidade dessa, né? E a gente vê que não foram só os santos e os profetas que falaram de Jesus. A gente vê aquele centurião romano que exclama diante da cruz de Jesus, né? Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Está lá em Marcos 15:39, né? Aquele centurião romano que se converteu ali aos pés da cruz de Jesus, os padres da igreja dizem que foi por causa do perdão que Jesus dava a ele. Pai, perdoai-lhes, não sabem o que fazem. A igreja sempre ensinou que quando você perdoa o pecador se converte. São Paulo tem até uma expressão para explicar isso. Ele fala: você acumula brasas ardentes sobre a sua cabeça. É uma citação lá do livro dos Provérbios, né? São Tomé, diante dele ressuscitado, né, vai dizer aquela frase que nós conhecemos muito bem: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, quando Tomé viu que realmente ele estava ressuscitado, e só Deus pode ressuscitar a si mesmo, então Tomé exclama essa expressão: meu Senhor e meu Deus. Quer dizer, Cristo verdadeiro Deus, Cristo verdadeiro Senhor. Também o apóstolo São João reconheceu isso. Tem uma expressão bonita no Evangelho de São João, João 21:7, depois que Jesus ressuscitou, o evangelista diz que eles estavam pescando lá no mar da Galileia, e Jesus estava lá na praia, colocando alguns peixinhos lá na brasa, lá, esperando os apóstolos chegarem. São João lá de longe, quando foi chegando, São João disse: é o Senhor, é o Senhor. E diz que Pedro, né, foi correndo para encontrar com ele, né? Essa certeza que os apóstolos já tinham. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 12:3, ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser no Espírito Santo. Aqui é uma coisa muito importante. O que quer dizer isso? Ninguém reconhece Jesus como Deus, como Salvador, como dono da minha vida, se não for pelo poder do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, convertido pelo poder do Espírito Santo. Isso é muito importante. Quando Pedro reconhece ele como Messias, também ele diz isso, né? Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que o poder do Espírito Santo. É verdade. A gente deve pedir muito ao Espírito Santo isso, que convença a gente dessa verdade, que Jesus é o único Senhor, o único Salvador. Todos os papas falam isso, não é interessante? Esse papa fala muito, não é? Ele fala que quem não ouve Jesus, ouve o diabo. Fala esse dia, né? Quem não prega Jesus, esse papa é meio fulminante, né? Quem não prega Jesus, quem não fala de Jesus, então fala do diabo, fala das coisas, né? A certeza disso aí, né? O Concílio Vaticano II, no documento da Gaudium et Spes, está aqui, voltou, está bem aí no plasma? Tá? Beleza. A Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II coloca uma citação muito interessante.
A igreja crê que a chave, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em seu Senhor e Mestre. Vejam bem, gente, essa expressão. A igreja quer que a chave quer dizer o entendimento, o centro e o fim de toda a história humana se encontram em Jesus Cristo, seu Mestre e seu Senhor. Eu não me esqueço nunca daquela expressão do Papa João Paulo II, na primeira encíclica que ele escreveu, a encíclica chamada Jesus, Redentor dos Homens. João Paulo II disse assim, que o homem moderno perdeu a identidade. Perdeu a identidade, o homem moderno não sabe mais quem ele é, não sabe o que ele está fazendo aqui no mundo, né? E o Papa diz, por quê? Porque não conhece Jesus Cristo. E o Papa disse, né? Só Jesus Cristo pode revelar o homem a ele mesmo. Só Jesus Cristo pode dizer para mim quem eu sou. E aí o Papa diz uma frase muito bonita, ele diz assim, o homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, um mistério insondável, um enigma indecifrável. Eu nunca mais esqueci essa frase. O homem que não conhece Jesus Cristo permanece para si mesmo um desconhecido, ele não sabe quem ele é. Um mistério insondável, um enigma indecifrável. Por quê? Ele não sabe o que ele está fazendo aqui nesse mundo, ele não sabe o sentido do sofrimento, ele não sabe o sentido da morte, ele não sabe para onde é que ele vai, e muitas vezes ele se desespera, né? Como aqueles filósofos ateus, como Schopenhauer, que dizia, a vida do homem é muito triste, a semana são 6 dias de trabalho e um de tédio, era o domingo, quer dizer, para ele, né? Então vai encontrar lá o seu Feuerbach, vai encontrar o seu Nietzsche, a vida não tem sentido, ou o seu Kierkegaard, lá do existencialismo. Se não tem Jesus Cristo, você não entende o que você é, você não sabe qual é a sua identidade. Por isso o concílio diz, Cristo é a chave, é o centro, é o fim da história da humanidade, o meu Senhor e o meu Mestre. É por isso, gente, que é muito importante, sabe, Sandro, a gente gastar a vida da gente falando de Jesus Cristo. Sabe, falando de Jesus Cristo para os filhos, falando de Jesus Cristo para os vizinhos, falando de Jesus Cristo no rádio, na televisão, na internet. É o melhor presente que a gente pode dar para um ser humano, é falar de Jesus Cristo. Porque ele encontra a identidade dele. Quantas pessoas ressurgiram, ressuscitaram na vida quando encontraram Jesus Cristo, não é? É o que o Concílio Vaticano II colocou. Paulo VI dizia, cremos e confessamos que Jesus de Nazaré, nascido judeu de uma filha de Israel, em Belém, no tempo do rei Herodes Magno e do imperador César Augusto, carpinteiro de profissão, morto e crucificado em Jerusalém sob o procurador Pôncio Pilatos, durante o reinado do imperador Tibério, é o Filho eterno de Deus feito homem, que ele veio de Deus, desceu do céu, veio na carne, pois o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Glória que ele tem junto do Pai, como Filho único, cheio de graça, de verdade, pois de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Isso está no Catecismo da Igreja, está na citação de Paulo VI. Agora, por que Paulo VI faz questão de colocar ali? Nasceu, né, no tempo do rei, do imperador Augusto, de Herodes, depois foi crucificado na época de Tibério, e não sei o quê, para mostrar que Cristo não é um fantasma, não é um mito, é um personagem histórico, que nasceu, então ele coloca os dados históricos. Aquilo que eu já coloquei aqui em alguns programas anteriores. Tá? Somente alguém que é Deus poderia exigir algo tão radical, né? Eu já falei disso aqui também, né? Só Jesus podia fazer as exigências que ele fez, né? Quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Ou é um Deus que está dizendo isso, ou é um maluco, né? Mas como os próprios racionalistas mostraram que Jesus não tem nada de maluquice, é um homem perfeito, então realmente ele é Deus.
aquele que não está comigo está contra mim. Quem pode fazer uma exigência dessa? Só aquele que é Deus, né? Que mais? Dizer-se maior do que Jonas, maior do que Salomão, maior do que o templo. Ele disse, aqui está alguém que é maior do que Jonas, aqui está alguém que é maior do que Salomão, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. E essa expressão, eu sou, os judeus sabiam muito bem o que significava. A palavra eu sou do hebraico quer dizer Javé. Por isso que o judeu nem pronuncia a palavra Javé, porque quer dizer o nome que Deus revelou a Moisés. Eu sou. E Jesus diz para os judeus, né? Aliás, esse evangelho está sendo lido esses dias, né? Esses dias que precedem a Páscoa, o evangelho tem sido de São João, que mostra essa disputa de Jesus com os judeus. Eu me lembro que o evangelho de hoje, os judeus dizem assim, você não tem nem 50 anos, como é que você está falando de Abraão? Como é que você conheceu Abraão? E Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sempre existi. Professor, chegou uma pergunta. Eu sou aquele que sou. Chegou uma pergunta aqui do Jonas K. Ele está perguntando se Jesus podia pecar ou somente foi tentado. Jesus não podia pecar porque Jesus é Deus. Agora, como homem, ele podia ser tentado. E foi tentado. O demônio tentou Jesus insistentemente no deserto. Porque Jesus é homem igual a nós em tudo, exceto no pecado. Então, a teologia explica o seguinte, que a vontade humana de Cristo, ela adere à vontade divina. Então, mesmo que a vontade humana queira uma coisa, mas ela aceita a vontade divina, do Verbo. É o que aconteceu, por exemplo, no Horto das Oliveiras. Qual era a vontade humana de Jesus? Era fugir da cruz. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas ele sabia que ele tinha que beber aquele cálice, para a nossa salvação. Então ele fala, Pai, mas não faça a minha vontade, faça a tua. E aceita a vontade do Pai. Né? Então, Jesus é um mistério, porque é homem e é Deus. Então nós sempre vamos ter dificuldade para compreender essas duas naturezas de Jesus, né? Uma pessoa, mas em duas naturezas.